O sol do início do século XX beijava a fachada imponente da casa grande da fazenda Vila Rica, fazendo a cal branca quase cegar. Para Antônio Fontoura, recém-chegado dos cafés e salões da Europa, o lar de sua infância era uma visão grandiosa, mas distante. Enquanto a carruagem elegante se aproximava da entrada principal, seus olhos desviaram para os vastos cafezais que eram a fonte de toda aquela riqueza. Ali, sob o mesmo sol implacável, homens e mulheres trabalhavam em silêncio resignado, suas roupas puídas, suas costas curvadas. Descendentes daqueles que antes foram escravizados, agora eram livres, mas presos à fazenda por dívidas invisíveis e pela mão de ferro dos capatazes do coronel Inácio. A opulência dos Fontoura era construída sobre a desesperança daqueles que viviam nas sombras da casa grande. A discrepância era um soco no estômago do jovem recém-chegado, um prelúdio incômodo do que encontraria lá dentro. Na varanda alpendrada, a recepção aguardava. Dona Veridiana Fontoura, sua madrasta, viúva de seu pai Manuel, ofereceu um sorriso protocolar, os olhos frios perscrutando o enteado que agora detinha o nome e a herança que ela cobiçava secretamente. Ao lado dela, o coronel Inácio, irmão de Veridiana e administrador de fato da Vila Rica, dispensou um cumprimento seco, o aperto de mão firme demais, um desafio velado. O contraste veio com a figura frágil de Célia Fontoura, sua avó paterna. Os braços finos o envolveram em um abraço genuíno, o único calor naquela recepção gélida. Mas os olhos de Célia, marejados, pareciam assombrados, carregando um fardo que Antônio não conseguia nomear. Bem-vindo de volta, meu neto. Senti tanto sua falta. Ela disse, a voz embargada, como se o retorno dele fosse tanto uma alegria quanto um prenúncio de algo mais. Nos dias que se seguiram, Antônio buscou a companhia da avó Célia, tentando recuperar o tempo perdido e entender a melancolia que a envolvia. Sentados na biblioteca, ou passeando pelos jardins bem cuidados, sempre sob o olhar atento de Veridiana ou de alguma criada leal a ela, Célia falava do passado com hesitação. Mencionava seu falecido filho Manuel, pai de Antônio, e a tristeza que o acompanhou. Chegou a sussurrar sobre um acidente antigo, uma mancha em nossa história. Mas sua voz falhava, os olhos buscando sombras nos cantos, como se temesse ser ouvida. Não remexa no passado, meu neto. Algumas portas devem permanecer fechadas, para o bem de todos. Ela pedia. Suas conversas eram frequentemente interrompidas por Veridiana, com a desculpa de trazer chás ou remédios, cortando qualquer confidência mais profunda. Antônio percebia a tensão da avó na presença da madrasta, o medo sutil em seu olhar quando Inácio passava por perto. A riqueza e a beleza da Vila Rica pareciam uma gaiola dourada, guardando segredos que a própria matriarca temia. A saúde de Célia definhava visivelmente, como uma vela consumida por uma corrente de ar invisível. Antônio passava o máximo de tempo que podia com ela, sentindo que as palavras não ditas eram uma corrida contra o relógio. Em uma noite sufocante, prenúncio de temporal, um chamado urgente o levou ao quarto da avó. Ele a encontrou sozinha, a respiração mais fraca do que nunca, os olhos buscando os dele na penumbra. Dispensando uma criada que hesitava na porta, Antônio se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão fria de Célia. A tempestade começou a rugir lá fora, como se a natureza pressentisse o fim. Com um esforço imenso, Célia apertou a mão do neto. Seus lábios tremeram, a voz um fio quase inaudível. A caixa. No fundo, meu guarda-roupa.
A chave. Ela conseguiu murmurar, os olhos fixos nos dele, transmitindo uma urgência desesperada. Com a outra mão, trêmula, ela tirou de sob o travesseiro uma pequena chave antiga e a pressionou com força na palma de Antônio. Só você, Antônio, me prometa. Antes que ele pudesse responder, um último suspiro escapou dos lábios dela, e os olhos que carregavam tanto peso finalmente se fecharam. A tempestade lá fora parecia ecoar o vazio que se instalara no quarto e no coração de Antônio. Ele ficou ali por um momento, sozinho com sua dor, a chave fria queimando em sua mão fechada, o peso da promessa não dita e do segredo recém-herdado caindo sobre seus ombros. Só então, após guardar a chave em segurança e compor-se minimamente, ele saiu do quarto para anunciar o falecimento e enfrentar a eficiência calculista de Veridiana e Inácio nos preparativos fúnebres, sem que ninguém suspeitasse da verdadeira e perigosa herança que acabara de receber. Mais tarde, na calada da noite, ele iria até o guarda-roupa da avó, encontraria a caixa e, com a chave que agora era sua, abriria o primeiro capítulo dos segredos sombrios da Vila Rica, o diário de Célia Fontoura. Escondido em seu quarto, Antônio começou a decifrar o diário. As palavras de Célia eram um labirinto de culpa e medo, falando de um pecado na fundação da Vila Rica, um acidente mal explicado perto do rio, e nomes que pareciam apagados pela vergonha. A leitura o perturbava profundamente. Começou a fazer perguntas discretas, observando mais atentamente a dinâmica brutal da fazenda. Procurando mais pistas, Antônio, nos dias que se seguiam, achou dentre os trabalhadores da fazenda o seu Maneco, nome mencionando vagamente nas histórias antigas que sua avó contava. Ele foi ao encontro do seu Maneco. O velho homem estremeceu, olhos fixos no chão. Melhor não mexer nisso, moço. Tem coisa que é melhor deixar enterrada. Ele murmurou antes de se afastar apressado. A reação apenas aguçou a determinação de Antônio. Sua curiosidade não passou despercebida. Coronel Inácio o encontrou sozinho perto dos estábulos ao anoitecer. Sem rodeios, o coronel cuspiu no chão. Ouvi dizer que o senhor anda fazendo pergunta que não deve. Sua avó já foi tarde. Deixe os mortos em paz. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Antônio. Essa fazenda é sua herança, mas quem manda aqui sou eu, com a bênção de sua madrasta. Se quer continuar respirando o ar da Vila Rica, aprenda a cuidar da sua vida e a não farejar onde não é chamado. A ameaça direta de Inácio confirmou as suspeitas de Antônio. O diário, ainda um segredo só seu, era a chave para algo perigoso. Naquela noite, a tensão era palpável. Ele se certificou de que o diário estava bem escondido antes de tentar dormir, mas o sono era impossível. Ouviu o rangido calculado no corredor, a maçaneta girando devagar. A porta se abriu. Uma silhueta parou na soleira por um momento gélido, observando-o na penumbra lunar, antes de recuar e fechar a porta. A invasão silenciosa, a demonstração de que podiam alcançá-lo a qualquer momento. O medo percorreu sua espinha, mas foi rapidamente substituído por uma determinação fria. Eles queriam assustá-lo, fazê-lo desistir. Não conseguiriam. Olhando pela janela para a escuridão da fazenda, para as terras que eram suas por direito, mas que escondiam uma verdade terrível, Antônio tomou uma decisão. Precisava entender o que sua avó temia tanto.
Precisava encontrar respostas, mesmo que sozinho. Teria que ser mais esperto, mais cauteloso. Sua busca estava apenas começando, e ele enfrentaria as sombras da Vila Rica de cabeça erguida, sem saber que cada passo seu seria vigiado. Antônio herdou um segredo perigoso e uma ameaça velada. Conseguirá ele desvendar os mistérios do diário de sua avó antes que as sombras da Vila Rica o silenciem? Deixe sua teoria aqui nos comentários. O que você acha que aconteceu no passado? Quer acompanhar cada passo de Antônio nesta busca arriscada pela verdade? Então não perca tempo. Inscreva-se no Trama Novelas e clique no sininho para ser avisado assim que a parte 2 chegar. Se este capítulo te deixou intrigado, clica no like para fortalecer nossa trama. Compartilhe essa história cheia de mistérios de época com seus amigos. Até a parte 2. Trama Novelas.